Saindo dali, foi Jesus para o território da Judeia e além do Jordão. Novamente as multidões se juntaram em volta dele e de novo as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se os fariseus, perguntaram-lhe para o tentarem: é lícito o marido repudiar a mulher? Ele respondeu-lhes: que vos mandou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever libelo de divórcio e separar-se dela. Jesus disse-lhes: por causa da dureza de vosso coração é que ele vos deu essa lei. Porém, no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se juntará à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou. Em casa, os seus discípulos interrogaram-no novamente sobre o mesmo assunto. Ele disse-lhes: qualquer que repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério. Apresentavam-lhe uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe os apresentavam. Vendo isto, Jesus ficou muito desgostoso e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos, não os embaraceis, porque destes tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus como um menino não entrará nele. Depois abraçou-os e, impondo-lhes as mãos, os abençoava. Tendo saído para se pôr a caminho, veio um homem correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Jesus, pondo nele os olhos, mostrou-lhe afeto e disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, entristecido por esta palavra, retirou-se desgostoso porque tinha muitos bens. Jesus, olhando em roda, disse a seus discípulos: quanto é difícil que entrem no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos assombravam-se das suas palavras, mas Jesus de novo lhes disse: meus filhos, quanto é difícil entrarem no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles, de cada vez mais admirados, diziam uns para os outros: quem pode logo salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: para os homens isto é impossível, mas não para Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: na verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado a casa, os irmãos, as irmãs, o pai, a mãe, os filhos ou as terras por causa de mim e do Evangelho, que não receba o cêntuplo, mesmo nesta vida, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, mesmo no meio das perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Iam em viagem para subir a Jerusalém.
Jesus ia diante deles. E iam perturbados e seguiam-no com medo. Tomando novamente de parte os 12, começou a dizer-lhes o que tinha de lhe acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. O escarnecerão, lhe cuspirão, o açoitarão e lhe tirarão a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele disse-lhes: Que quereis vós que eu vos conceda? Eles responderam: Concede-nos que na tua glória um de nós se sente à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse-lhes: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus disse-lhes: Efetivamente haveis de beber o cálice que eu vou beber, e haveis de ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado. Mas quanto a estardes sentados à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim o conceder-vo-lo, mas é para aqueles para quem está preparado. Ouvindo isto, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os, disse-lhes: Vós sabeis que aqueles que são reconhecidos como chefes das nações as dominam, e que os seus príncipes têm poder sobre elas. Porém, entre vós não deve ser assim. Mas o que quiser ser o maior será o vosso servo, e que o entre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida para a redenção de muitos. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó, ele, os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, mendigo cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos ameaçavam-no para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem confiança, levanta-te, ele chama-te. Ele, deitando fora de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Tomando Jesus a palavra, disse-lhe: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, faz que eu recupere a vista. Então Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a vista e o seguia pelo caminho.